Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje, o Salmo de número 32, é onde nós vamos meditar aqui na palavra do nosso Deus. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado por tua fidelidade, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz, que nos conforta, que nos consola, que nos mostra a verdade sobre quem o Senhor é, sobre quem nós somos. Fale conosco, Senhor, através deste salmo, e este é o nosso pedido, o nosso clamor, pelo nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Então, Salmo de número 32, diz assim a palavra do nosso Deus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Até aqui a palavra do nosso Deus. O Salmo 32, ele tem como pano de fundo a história que se encontra em 2 Samuel, os capítulos 11 e 12. A ocasião em que o rei Davi ele comete adultério e depois ele é exortado pelo profeta Natã. Nós podemos associá-lo com o Salmo 51, fazendo então parte dos chamados salmos penitenciais. Davi, ele fala da sua própria experiência pessoal, então servindo de modelo para os demais. A bênção experimentada ali quando o pecado é perdoado. Então hoje nós vamos meditar no perdão que o Senhor concede mediante a sua graça, mediante a fé que justifica, não por obras. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é perdoado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Versículo 1 e o versículo 2. Bem-aventurado aquele que a iniquidade é perdoada. O apóstolo Paulo, ele irá ecoar essas palavras em Romanos capítulo 4, a partir do versículo 6 a 8. Ele aponta para o fato de que Deus atribui justiça ao homem independentemente de obras. A relação entre o perdão dos pecados e a justificação que procede do Senhor fica evidente. Então nós lemos lá em Romanos, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Davi introduz o salmo declarando a grande bênção que é o perdão. O pecador, ele se alegra porque Deus o perdoou completamente. A iniquidade é perdoada, o pecado é coberto. Não há atribuição de iniquidade, não há dolo no espírito. Essa é a realidade espiritual para os que se arrependeram dos seus pecados. E esse é um motivo de alegria, é uma dádiva que vem do Senhor.
Antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas em Cristo nós somos justificados. O processo em ocultar o pecado e a confissão pessoal de Davi demonstram a degradação daquele que escolhe calar, daquele que escolhe fingir que não há nada de errado, né? Nos versículos 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Não houve alívio enquanto Davi se recusava a confessar o seu pecado diante do Senhor, até que o Senhor o conduz ao arrependimento genuíno. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O resultado da confissão completa é o perdão absoluto do nosso Deus. Nós, a igreja do Senhor Jesus, nós desfrutamos de plena convicção do completo perdão dos nossos pecados em Cristo. E de que esse processo de santificação, né, que foi iniciado quando nós nos convertemos ao Senhor, que dentro desse processo, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça, como nós lemos em 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. A experiência de Davi serve para o encorajamento de todos, né, de uma vez por todas, né? Uma vez que o próprio Davi, ele dá testemunho da sua condição deprimente e da restauração do Senhor. Todo homem piedoso fará súplicas e encontrará a vida. No versículo 6. A experiência pessoal de Davi sobre o perdão de Deus o conduz a fazer um convite para os piedosos. Orem confiantemente, né? Orem confiadamente e recebam também deste perdão. E tenha a iniquidade perdoada, o pecado coberto. Porque Deus não atribui iniquidade àquele que se arrepende, àquele que confessa e deixa. Note o paralelo também, irmãos, que há entre os versículos 8 e 9 com os versos 3 e 4 aqui neste salmo. No verso 3, Davi ele está calado, ele se cala. Né? Após a sua confissão e restauração, então, nós temos um contraste. Ele fala, ele aconselha, ele foi curado e agora ele deseja ser um instrumento nas mãos de Deus. No versículo 8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. No versículo 4, né, a postura de Davi, que se recusa a se aproximar de Deus, trazia sobre ele a disciplina divina. No verso 9, o próprio Davi, ele exorta que se tenha uma postura de obediência, né, pronta. Ele diz assim, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Não sejais assim, arrependa-se, tão logo você se dê conta da insensatez que cometeu em virtude do seu pecado. Que maravilhoso é saber que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, encontra a paz que excede todo o entendimento. O Salmo 32, então, ele nos lembra essa verdade maravilhosa, meus irmãos. Ele nos faz também pensar que a experiência pessoal que nós vivemos em relação ao perdão dos nossos pecados específicos pode servir de testemunho para aqueles que nos cercam, para que estes que nos cercam percebam que é possível também desfrutar da restauração, desfrutar de uma nova vida. Então, aquilo que o Senhor tem feito na sua vida pode ser um testemunho, né, para outros de que é possível confessar, se arrepender, abandonar o pecado e desfrutar do perdão e das consequências desse perdão. Então, que a sua vida seja, aponte para Cristo, seja um testemunho vivo. Talvez aquilo que o Senhor fez e operou
na sua vida, na restauração de um determinado pecado específico, talvez ele queira usar isso para glorificar o nome dele, né? Então, cabe a nós testemunhar acerca dos grandes feitos do Senhor nas nossas vidas. Mas se você, meu irmão, tem guardado aí no seu coração, né, a afronta contra o Senhor, o pecado, e hoje está debaixo da culpa, né, e das consequências que a culpa também traz ao nosso coração, aqui Davi, ele nos convida a nos achegarmos ao Senhor em oração e a confessarmos os nossos pecados e a então receber a restauração, a paz que excede todo entendimento. Que maravilhoso, você que já conhece o Senhor Jesus Cristo, você pode se achegar a Ele, na certeza de que uma vez que Ele já te lavou por completo, Ele é fiel e justo sim, para lavar as suas mãos, lavar os seus pés, né, até que Ele volte, até que Ele chegue. O Senhor é fiel, vamos nos achegar a Ele nessa convicção de perdão, de restauração para as nossas vidas. Louvado seja o nosso Deus, porque aquele que confessa o seu pecado e deixa, a iniquidade não é contada, né? Não há dolo no espírito, a iniquidade de fato é perdoada. Então vamos nos alegrar, né, com esta verdade e deixe o Espírito Santo do Senhor também confrontar o seu coração com relação àquilo que você precisa abandonar. Só há um jeito, né, de encontrarmos plena satisfação no Senhor, é andar de acordo com o desejo dele para as nossas vidas. O desejo dele é a nossa santificação. Ele é santo, nós devemos ser santos também. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Quero ter uma palavra de oração. Oremos. Senhor, o Senhor conhece cada um que está assistindo esse devocional, cada um dos meus irmãos, o Senhor conhece no íntimo. E eu clamo ao Senhor para que teu Espírito Santo revele, para que teu Espírito Santo conduza a cada um de nós ao arrependimento daquilo que porventura tem consumido a nossa alma, o nosso coração. Mas aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu clamo, Senhor, para que esses irmãos se acheguem a Ti com uma atitude de humildade, confessando o seu pecado, para experimentar verdadeiramente da restauração e da paz que excede todo o entendimento. Se há alguém que não Te conhece, que está nos ouvindo, Senhor, dá a convicção do pecado, da transgressão, e que possa encontrar em Cristo Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar, realmente ali a fonte de água viva, porque Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Todo aquele que nele crê não perece, não morre, mas tem a vida eterna. Alcance esse que escuta, que ainda não Te conhece, que ainda não entendeu o Teu grande amor, que ainda não entendeu que o Senhor morreu no nosso lugar, a dívida era nossa, mas o Senhor se entregou pagando o preço das consequências do nosso pecado, que era a morte. Então, Senhor, traga a vida onde há morte nesta manhã e renova as forças daqueles que pertencem a Ti, nessa convicção tão maravilhosa do pleno perdão que há em Cristo. Assim eu oro, agradecido pelo nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos? Então que essa palavra te encoraje, que essa palavra também te exorte, né, a testemunhar sobre o que Ele tem feito na sua vida, para que outros também entendam. Se o Deus Todo-Poderoso fez isso por ele, Ele também pode fazer por mim, né? Então aquilo que o Senhor tem um plano soberano sobre as nossas vidas. A tua história é para glorificar o nome dEle. Pense nisso e ande em pureza, em santidade, querendo agradar o Senhor, fazendo tudo para a glória dEle. Que o Senhor te abençoe, uma boa semana e até logo mais.